Hoje eu vou te mostrar o passo a passo de se fazer esse quadro com impressão botânica utilizando cal, areia e uma cerâmica velha. Essa técnica se chama Tadelact e na bioconstrução a gente utiliza ela principalmente como revestimento para áreas molhadas. Mas fazer esses quadros também é uma ótima opção para decorar o seu espaço. O Tadelact é uma técnica de petrificação da cal. Para fazer ele, a gente utiliza basicamente cal e algum agregado, e fica assim, parecendo pedra mesmo, e muito repelente à água. Nesse vídeo eu vou te mostrar todos os passos de se aplicar essa técnica, desde os materiais que precisa até o passo a passo de como fazer. Então fica com a gente aqui nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai se apaixonar por essa técnica. Bom, agora então vamos falar sobre os materiais que a gente vai precisar para estar fazendo os nossos quadrinhos de Tadelact. Primeiro, né, a cal, que é a nossa matéria base para fazer o Tadelact. Nesse caso aqui, a gente está utilizando a cal hidratada CH1. Apesar dela ser hidratada, mesmo assim o recomendado é colocar ela na água e hidratar de pelo menos um dia para o outro. E além da cal, a gente precisa também de um agregado, né, que vai dar resistência para nossa massa. E existem várias opções de agregados. Aqui a gente tem 3 delas. A areia fina, que tem que ser uma areia bem fininha mesmo, senão na hora de você fazer o polimento pode encontrar um grânulo maior e acabar rasgando o seu Tadelact. A gente também tem o pó de rocha e o pó de mármore. Então vai de você testar e ver qual você se adapta melhor também para estar fazendo. Hoje a gente vai estar utilizando a areia fina. Vamos fazer o Tadelact com ela. E daí para isso a gente utiliza o traço de 1,5 de pasta de cal para uma porção de areia fina. E além disso também a gente vai adicionar argila como pigmento. E aqui a gente tem 3 tipos de argila, tem uma mais bege, uma outra roxa que é muito bonita e também essa outra aqui que eu gosto muito, que é uma rocha que a gente encontrou, ela tem argila e também tinha acho que um pouco de mica dentro dessa rocha, o que dá um brilho, que ficou bem legal. A gente já fez um Tadelact com ela e fica muito lindo, vocês vão ver daqui a pouco. E quanto às camadas que a gente vai aplicar dessa massa? Primeiro, vocês devem estar percebendo que aqui a gente tem alguns quadrinhos que já estão com uma massa aplicada e outros que não tem nada ainda. Esse daqui a gente já preparou ele para fazer esse vídeo para vocês e a primeira camada que vai é uma camada base que vai mais areia do que a própria cal. E essa primeira camada aqui, ela serve principalmente para deixar mais regular a superfície e depois ser mais fácil de aplicar as próximas camadas. Então, se você acabar utilizando essa técnica para fazer numa parede ou alguma superfície maior, sempre é muito importante ter essa primeira camada de cal que vai fazer essa conexão entre o material anterior, né, da parede e as camadas do Tadelact em si. Olha quem veio aqui ajudar a fazer o vídeo. Né, Frodo? Vamos fazer um Tadelact? Vamos! Mas depois, né, que tiver essa primeira camada feita e 100% seca, depois a gente vai fazer mais 2 camadas, que é com a mesma massa, só que espessuras um pouco diferentes. A primeira dessas camadas, então, a gente vai aplicar com cerca de 2 a 3 milímetros, dependendo da rugosidade da superfície, e vai esperar ela dar uma secada, e esse tempo é muito relativo, conforme o ambiente que você tá, se é um ambiente mais úmido, se é mais seco, se tá calor ou não. O Frodo tá aqui alucinado, correndo de um lado pro outro. E aí, quando ela tiver uns 70% seca, você vai aplicar a outra camada. Então agora bora fazer tudo isso, colocar a mão na massa e para ver o resultado no final do vídeo, que vai ficar muito lindo, gente. Bom, então para começar fazendo a nossa massa, a gente vai fazer uma massa só com cal e areia fina, sem o pigmento para começar. A gente precisa de um copinho medidor
Nesse caso aqui eu tenho as medidas, mas também você pode usar um que não tenha e fazer uma marcação para fazer a sua medida. Então, para começar, vamos começar com a areia. Bom, vocês estão vendo que eu estou usando luva. É sempre muito importante utilizar luva para mexer com a cal, porque a cal ela é corrosiva. Então é isso, usem EPI. E agora a gente vai fazer a segunda, que é com o pigmento. E agora a gente vai começar a aplicação. E para fazer a aplicação a gente precisa das folhas que a gente vai utilizar para fazer a impressão botânica. E aí eu pego esse caderninho aqui, esse livro, é onde a gente guarda essas folhas, porque a gente vai catando elas no lugar, né? Quando vê uma folha bonita, já pega. Então a gente vai começar essa primeira camada já, e é na primeira camada também que já vai ir a nossa folha. Então para começar a gente precisa dar uma umedecida na superfície, né? Bom, com ela úmida a gente vai aplicar essa primeira camada e já vai colocar a folha enquanto a camada ainda está molhada. E aí, depois desses aí, a gente fez mais vários, porque uma vez que você tá com a mão na massa, é melhor fazer tudo de uma vez, né? E aí, alguns a gente mudou aplicando com a massa pigmentada com argila, e outros também fez na cor branquinha mesmo, de areia e cal. A segunda camada de aplicação, ela é muito mais fina, cerca de 1 milímetro, e você vai aplicar ela quando a primeira já estiver entre uns 70% seca. E aí chegou a hora que eu mais gosto de todo esse processo. Dá uma olhada nisso, gente, se não é daquelas imagens mais satisfatórias de todas. Vou deixar alguns recortes que a gente fez aqui para você sentir esse gostinho de satisfação e também sentir vontade de reproduzir um desses aí na sua casa. E depois de tirar a folha e também esperar o Tadelact secar cerca de 70%, chegou a hora do primeiro polimento. Esse polimento tem que ser feito com uma pedra polida e o melhor é que seja feito de forma circular, deixando tudo mais homogêneo. É nesse momento que você vai fechar os poros do seu Tadelact. É um pouco difícil conseguir te passar esse momento certo de começar a fazer o polimento, mas talvez nessa imagem aqui você consiga ter mais noção. A ideia é que você toque na peça e não saia nada no seu dedo. Então, gente, conta pra nós o que tem que tomar cuidado quando tá fazendo o polimento. A gente tem que cuidar para não botar muita pressão, então a gente acaba arrancando uma película do material, e aí fazer conserto no Tadelact, a probabilidade de ficar marcado é bem grande. Então esse primeiro polimento a gente faz com o peso da pedra, movimentos de preferência circulares,
e com bastante calma. E com o tempo a gente vai pegando a prática e entendendo bem melhor o tempo de fazer o polimento certo. É aquele ditado, né? A prática leva à perfeição. Outra coisa importante também é o tipo da pedra que você vai usar. Além do formato dela ser mais confortável na pegada e também ter uma superfície mais lisa, plana para fazer o polimento, ela também tem que ter uma dureza acima de 6 mós. E aqui estão as nossas peças já com o primeiro polimento. E o Frodo também tá dando aquela xeretada. Bom, aqui então a gente finalizou essa primeira etapa do primeiro polimento. Vocês podem ver que já começou a abrir o brilho aqui. Tá bem mais lisinho do que tava antes, né? Do que essa parte interna, dá pra perceber, olha. Aqui a gente não fez o polimento, senão ia perder toda a textura da planta, né? E não era a ideia. Mas tem mais uma etapa de polimento, que é com o sabão, que é feito no dia seguinte. Sobre o sabão, então, a ideia é que seja um espera sabão aí que você neutro já e vai ver o polimento glicerado. com o sabão e ver a magia acontecer, gente, porque é com o sabão que ele abre o brilho mesmo e fica muito bonito. Sobre o sabão, o ideal é que seja um sabão neutro e glicerinado. Pode ser também aquele sabão mais artesanal. E você vai diluir ele em 7 partes de água para 3 de sabão. Muito bem, agora a gente já tem a nossa primeira base seca, a ponto de poder passar o nosso sabão e dar o brilho para o nosso quadro de Tadelarte. Então primeiro a gente tem que passar um paninho limpando ele para tirar toda a poeira e na sequência a gente pega essa flanela e aplica o nosso sabão que vai estar no estado líquido. Você vai perceber a superfície absorvendo o sabão e aí você pode começar o polimento, também de forma circular e bem uniforme. E nessa altura do vídeo você já deve ter percebido que essa técnica é para quem tem calma e gosta de cuidar das coisas nos mínimos detalhes. Deu uma trabalheira fazer tudo isso aqui, hein? Mas valeu a pena. Olha só que lindas ficaram essas peças, com um brilho maravilhoso que realmente fica muito parecido com uma pedra de mármore. Mas espera aí que ainda não acabou, porque eu ainda vou dar um último acabamento nelas com a gel tinta. Aliás, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um outro vídeo que fala como você fazer essas gel tintas maravilhosas. Olha só, aqui atrás essas cores são todas cores de terra que a gente fez com tinta de terra. E se você quiser saber como faz, é só clicar no link depois que esse vídeo acabar. Agora sim, tudo finalizado e lindo. Comenta aqui o que você achou. E se quiser uma peça dessas aí na sua casa, entre em contato com a gente para ver quais estão à disposição. E a gente também faz por encomenda. Eu realmente sou apaixonada por essas artes onde a natureza prevalece. É algo tão simples e singelo, mas que transmite essa beleza das coisas mais simples. E parece que não fui só eu que gostei não, hein? O Frodo também adorou. Então por hoje a gente vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado desse conteúdo e tchau, tchau, até a próxima!